Olá, internautas! Estamos aqui para mais uma aula no curso de Astrologia EAD do professor Adalberto Pessoa. A aula 5 e o tema de hoje vai ser os 4 elementos na astrologia. Antes, eu gostaria de lembrar que já existem 4 aulas gravadas no canal. Existe inclusive uma aula inaugural onde eu trago a proposta do curso, eu explico a proposta do curso e falo um pouquinho do currículo. Na aula 1 eu falo o que é a astrologia, eu dou a definição de astrologia. Na aula 2 eu apresento alguns materiais, algumas referências bibliográficas de apoio para o curso, tá? Eu indico alguns livros e sites na internet. Na aula 3 eu falo um pouquinho da introdução da história da astrologia, tá? Eu introduzo o tema da história da astrologia e mais pra frente, tá? Em aulas futuras eu vou voltar nesse tema da história da astrologia e vou detalhar com mais conteúdo a história da astrologia. Na aula 4 eu falei de um tema importante que está ligado à aula de hoje, tá? Na aula 4 eu falei das qualidades primitivas da astrologia. A aula 4 ela é importante para entender essa aula 5, onde eu vou falar dos 4 elementos hoje. A teoria dos 4 elementos ela é muito importante na astrologia, mas não é uma teoria exclusiva da astrologia. Inclusive, essa teoria dos 4 elementos ela é importante na filosofia também, especialmente entre os filósofos gregos antigos, os filósofos gregos clássicos. Nomes importantes da filosofia, como Empédocles, Platão, Aristóteles e Pitágoras, falavam, citavam os 4 elementos. Eles tratavam dessa teoria dos 4 elementos. Na filosofia e na astrologia ocidental, como muitos de vocês devem saber, os 4 elementos são fogo, terra, ar e água. Tanto para os filósofos antigos quanto para os astrólogos antigos, os 4 elementos eles eram constitutivos do universo, tá? Eram elementos fundamentais, básicos de construção do próprio universo. É claro que naquela época antiga, a visão de universo que eles tinham, né, o conceito, a concepção de universo que se tinha naquela época antiga, era muito mais limitada, muito mais restrita do que atualmente. Para nós, no nosso período contemporâneo, a nossa concepção científica afirma que o universo é composto de átomos que se reúnem em moléculas. Mas, para os filósofos pré-socráticos, que são anteriores ao próprio Sócrates, o universo era formado desses elementos, fogo, terra, ar e água. E dependendo do filósofo antigo, tá? Um desses elementos era o mais importante. Então, tudo provinha do fogo, ou dependendo do filósofo, tudo provinha da água, ou do ar, ou da terra. E existiam outros filósofos que levantavam outras teorias, como por exemplo a ideia de que o universo veio do éter. Para o nosso modo de ver contemporâneo, a gente sabe que nada disso é verdade, tá? Isso está até bastante ultrapassado. Ou seja, sabemos que fisicamente o universo não é formado de fogo, terra, ar e água ou de combinações desses elementos. Inclusive o éter, a ciência atual considera que não existe esse elemento, o éter. Porém, a teoria dos 4 elementos, ela mantém uma importância simbólica dentro da astrologia. Alguns astrólogos, inclusive, acham que a teoria dos 4 elementos ela é a base da astrologia, né? Ela é a teoria inicial, principal da astrologia. Como eu disse na aula 4, na verdade tem uma teoria mais anterior ainda, mais fundamental do que a teoria dos 4 elementos, que é a teoria das qualidades primitivas da astrologia. E, inclusive, são essas qualidades primitivas que dão origem aos 4 elementos. A teoria dos 4 elementos ela é importante sim, mas ela não é a inicial. A teoria inicial é a das qualidades primitivas da astrologia, que eu já expliquei bem na aula 4.
Se você não assistiu, pare o vídeo nesse ponto, assista a aula 4 primeiro e depois volte aqui. Todas as aulas do curso estão numa playlist, tá, gente? Então tá tudo na sequência. É só acessar a playlist do curso e assistir todas as aulas, quem não fez isso ainda. Mas vamos falar um pouquinho mais dos 4 elementos da astrologia. Qual a importância dos 4 elementos da astrologia? Para a astrologia tradicional, os 4 elementos eles servem de coordenadas, por exemplo, para falar um pouco de questões de saúde, tá? Os 4 elementos têm uma importância para falar sobre saúde dentro da astrologia, mas a teoria dos 4 elementos também fala sobre temperamentos da personalidade, modos de ser do indivíduo. Sobre os 4 elementos na astrologia tradicional, vocês vão encontrar, por exemplo, nesse livro aqui da Clélia Romano, Fundamentos da Astrologia Tradicional, que foi um dos livros que eu indiquei na aula número 2. A Clélia trata do assunto dos 4 elementos nas páginas 33 e 34 para quem tiver o livro. Quem não tem, vai lá no site e compra o livro, tá? Atualmente eu acho que ela está vendendo o livro em PDF. Na aula 2 eu indico o site e dou todas as coordenadas, ok? Então na página 33 e 34 a Clélia Romano fala dos 4 elementos na visão da astrologia tradicional. Ela cita um autor antigo, o Ptolomeu, e Ptolomeu, no seu Tetrabiblos, afirma que a teoria dos 4 elementos é a base para entender o temperamento humano, a personalidade, e também entender questões ligadas à saúde. E até mesmo sobre fatos que podem acontecer com a pessoa ao longo da vida. Uma coisa interessante é que a Clélia Romano ela faz um resuminho das características de cada elemento. Então ela mostra, por exemplo, que os signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, são direcionados para questões de poder e liberdade. Então, é natural dos signos de fogo desejarem a própria liberdade, mas ao mesmo tempo são muito atraídos para questões de poder. Normalmente são signos de poder. São signos que gostam de liderar, que gostam de comandar, que gostam de dar ordens. Já para a autora, os signos de ar estão ligados à liberdade de expressão e movimento. Na minha opinião, tá, eu até diria que os signos de ar dão mais importância ainda para a liberdade do que os signos de fogo. Se formos pensar no significado dos signos de ar, eles não querem comandar nem mandar nada em nada nem em ninguém, tá? Os signos de ar, eles querem liberdade, querem se expressar, querem se comunicar as suas ideias. Então, os signos de ar são muito ligados à comunicação. E, normalmente, os signos de ar também são intelectuais. Os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. A questão intelectual é muito forte em Gêmeos e em Aquário. Enquanto que em Libra é mais importante a questão relacional, de relacionamentos com outras pessoas. Os signos de ar são signos de relacionamento com outras pessoas. Isso é importante para os signos de ar, mais ainda para Libra. A astróloga Clélia Romano, se baseando nos trabalhos do astrólogo tradicional Robert Zoller, afirma que os signos de água e os signos de terra falam a linguagem da necessidade. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. E esses signos de terra falam a linguagem das necessidades materiais. Enquanto que os signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, eles falam a linguagem da necessidade emocional. Essa visão tradicionalista coloca os signos de terra e de água como signos carentes, signos de necessidade. É isso que eu quero dizer quando eu falo que esses signos falam a linguagem da necessidade. Eles possuem uma carência, sendo que os signos de terra possuem uma carência por bens materiais, tá? Ou por questões materiais, ou por satisfações materiais, enquanto que os signos de água possuem
carências emocionais, então possuem necessidades de ordem afetiva, sentimental. Robert Zoller, já se acostumem com esse nome, ele é um dos principais teóricos da astrologia tradicional. E esse autor afirma que existem dois grandes tipos de personalidade no mundo. Aqueles que buscam as oportunidades, que seriam as pessoas com marcas fortes dos signos de fogo ou de ar. E existem aquelas pessoas que buscam satisfazer necessidades e carências, que são aquelas de signos de terra e de água. Isso está associado ao fato de que os signos de fogo e de ar são considerados signos ativos, enquanto que os signos de terra e de água são considerados signos passivos. Se eu quisesse usar a terminologia chinesa, tá, baseada na teoria do Yin e do Yang, que eu acredito que alguns de vocês aí conheçam, o Yang é a energia ativa, tá? A energia positiva, a energia masculina, tá? E corresponderia aos signos de fogo e também aos signos de ar. Já o Yin, que corresponde ao passivo, ao feminino, ao receptivo, na terminologia chinesa, corresponderia aos signos de terra e de água. Tudo isso que eu estou falando tem relação com a teoria que eu expliquei na aula 4 sobre as qualidades primitivas da astrologia. Então, por exemplo, vamos retomar. Quais são as qualidades primitivas da astrologia? Quente, frio, seco e úmido. A qualidade primitiva quente é uma qualidade de expansão, de energia, e ela aparece no elemento fogo e no elemento ar. Já a qualidade primitiva fria é uma qualidade de retração, de contração e de receptividade. Ela vai aparecer nos signos de terra e nos signos de água. Então vejam como tudo está relacionado, tá? A qualidade quente aparece nos signos de fogo e nos signos de ar. Confere para esses elementos, o fogo e o ar, confere a qualidade de expansão, uma qualidade ativa de expressão e de manifestação no mundo. Essa qualidade primitiva quente confere a qualidade yang de atividade, de energia masculina, de expansividade para os signos de fogo e de ar. Já a qualidade primitiva fria confere a qualidade yin, na terminologia chinesa, para os signos de terra e de ar. Então confere essa qualidade receptiva, essa qualidade de contração e receptividade desses signos de terra e de água. Mas, continuando na terminologia das qualidades primitivas da astrologia, os signos de fogo são formados pela qualidade quente e também seca. Então, vamos relembrar, tá? As qualidades primitivas da astrologia são quente, frio, seco e úmido. Essas qualidades primitivas, sempre tomadas em par, são elas que formam os 4 elementos. Então o elemento fogo, por exemplo, é formado pelas qualidades quente e seco, enquanto que o elemento ar é formado pelas qualidades quente e úmido. Tanto o fogo quanto o ar tem o quente, mas o fogo tem o quente e o seco, e o ar tem o quente e o úmido. É isso que diferencia os dois elementos. Já os elementos terra e água, os dois têm a qualidade primitiva fria, mas a terra é fria e seca, enquanto que a água possui as qualidades fria e úmida. Entendendo isso, você consegue entender, você consegue inclusive deduzir quais são as características dos 4 elementos. E o interessante é que essas características dos 4 elementos, eles aparecem também nos manuais de astrologia moderna. Então lembram desse livro que eu indiquei na aula 2 do curso? Então, no curso básico de astrologia volume 1, tá? É o livrinho de capa rosa. Na página 19 tem a descrição dos 4 elementos. Eu estou falando disso como material de apoio para vocês. Mas vamos pensar juntos. O elemento fogo, ele possui as qualidades primitivas quente e seco.
Quem assistiu a aula 4 deve lembrar que a qualidade quente é uma qualidade de energia ativa de expansão. Então isso vai aparecer nos signos de fogo, tá? Essa energia, tá, ativa de expansão. Isso vai aparecer, por exemplo, numa manifestação de automotivação, tá? Os signos de fogo são muito motivados, são muito entusiasmados para fazer tudo o que eles querem fazer. Mas além da qualidade quente, tem também a qualidade seco. O seco é uma qualidade fundamental da astrologia que fala sobre uma assertividade e uma ação concreta na realidade. Então os signos de fogo são signos de iniciativa e eles realmente executam, eles realizam coisas concretas na vida. Então essa combinação de quente e seco nos signos de fogo, nos três, tá? Áries, Leão e Sagitário, dá um ímpeto de comando, de poder, tá? Então eles querem expandir a sua ação concreta no mundo, na realidade circundante. Tá? Então os signos de fogo gostam de mandar, de comando, mas eles desejam liberdade para eles mesmos. E os signos de fogo são assertivos, tá? Eles têm uma fala, uma ação assertiva. Isso vem da qualidade primitiva seca. Já os signos de ar, que também têm a qualidade primitiva quente, também têm essa qualidade ativa de expansão, só que eles têm a qualidade primitiva úmida. E a umidade, ela é caracterizada por uma flexibilidade, por uma versatilidade. Então a combinação de quente e expansão com úmido, que é flexibilidade, né, simboliza a flexibilidade, essa combinação nos signos de ar ajuda na comunicação, ajuda nos relacionamentos interpessoais e também favorece a intelectualidade. Já os signos de terra possuem como qualidades primitivas o frio e o seco. O frio, tá? A qualidade primitiva fria, ela é marcada por uma certa contração. Então, o frio nos signos de terra e nos signos de água produz inclusive uma introversão, tá? Então, os signos de terra e de água tendem a ser introvertidos, tímidos até. Mas o mais importante é que os signos de terra e de água, que têm essa qualidade primitiva do frio, eles tendem a ser receptivos, eles tendem a ser acumulativos. Só que os signos de terra, no caso, além do frio, tem o seco, tá? Vamos pensar que a qualidade primitiva seca, que também aparece nos signos de fogo, tá? A qualidade primitiva seca fala de uma ação concreta na realidade, de uma assertividade na realidade. Então, os signos de terra que são frios e seco, tá? O frio traz essa necessidade de absorção e o seco tem uma atuação na realidade concreta. Então vejam, combinando esses dois significados, nós vamos ter a qualidade principal dos signos de terra, que é a necessidade de acumular bens materiais ou realizações concretas no mundo. Eles são acumulativos, tá? Então os bens materiais têm uma importância para os signos de terra, porque satisfazem a sua necessidade de acumulação, isso vem do frio, e ao mesmo tempo de ação concreta na realidade. O quente e seco dos signos de fogo também se expressa como uma necessidade de se manifestar na realidade concreta, mas não necessariamente de acumular, e sim de conseguir ter poder de agir sobre a realidade concreta. Nesse ponto da aula, vocês devem entender que, por enquanto, eu estou apresentando o vocabulário astrológico básico, tá? Na verdade, ninguém se orienta só por um elemento. Tá? Uma pessoa pode ser do signo de touro, que é um signo de terra, mas ter o ascendente num signo de fogo e ter a lua num signo de água, por exemplo. Então essa pessoa, ela vai misturar tendências de todos esses elementos, de terra, de fogo e de água, por exemplo. Tá? Cada ser humano, cada pessoa tem uma combinação dos 4 elementos no seu mapa. Então, na verdade,
a tendência é que todo mundo tenha um pouquinho dos 4 elementos, mas existe um elemento que é predominante, que às vezes é o mesmo elemento do signo solar ou não. Mas voltando ainda, tá? Enfatizando que eu estou falando o vocabulário básico de cada elemento. Então agora falando dos signos de água. O elemento água, ele é composto pelas qualidades primitivas frio e úmido. Então, de novo, o frio quer absorver, quer receber alguma coisa. Só que o frio combinado com a umidade, tá? A umidade, ela é uma qualidade primitiva da astrologia muito ligada a relacionamentos pessoais. Então, o que a pessoa quer receber? Ela quer receber afeto, sentimento, porque isso é importante nos relacionamentos entre pessoas. Tá? Então, signos de água tem o frio e o úmido, elas querem receber sentimento, afeto, porque isso é importante no relacionamento com outras pessoas. Vejam que, de novo, tá? Tô repetindo isso. A qualidade primitiva fria, tanto nos signos de terra quanto nos signos de água, produzem essa necessidade de receber, de absorver. Isso se manifesta como uma necessidade, uma carência. No caso dos signos de terra, que combinam o frio com o seco, a carência é material. Nos signos de água, que combinam o frio com a umidade, a carência, a necessidade é afetiva, é emocional, ligada aos relacionamentos. Vejam que os signos de ar, como eu falei, também são relacionais, porque eles têm a umidade, mas os signos de ar, ao contrário dos signos de água, que são frios e úmidos, os signos de ar são quentes e úmidos, então eles dão importância para o relacionamento, mas o quente no signo de ar, ele quer expandir os relacionamentos. Então, os signos de ar não vão ter tanto apego emocional como tem os signos de água. Os signos de ar querem expandir, eles querem ter uma quantidade grande de amigos, né? Então eles são muito sociáveis, fazem muito sucesso em encontros sociais. A tendência dos signos de ar é ter muitos contatos, muitos amigos, ser muito bem relacionado. Normalmente os signos de ar são vistos como muito simpáticos. Mas os signos de água também são considerados simpáticos. A simpatia aí tem a ver com a umidade, tá? Com a qualidade primitiva da umidade. Enquanto que a secura, que aparece tanto em terra quanto nos signos de fogo, a secura ela é dura, tá? Ela é assertiva. Então, dependendo do caso, a pessoa é vista como autoritária ou é vista como uma pessoa seca, dura mesmo, né? Às vezes até insensível. Então, se vocês entenderem bem como que a teoria das qualidades primitivas da astrologia se associa com a teoria dos 4 elementos, vocês vão conseguir entender as semelhanças e as diferenças entre os signos a partir dos 4 elementos. Então, por exemplo, os signos que têm o quente se dão muito bem. Tá? Inclusive, essa teoria das qualidades primitivas da astrologia, ela também interfere no quanto que os signos são harmônicos entre si ou não, no quanto que os signos se dão bem ou não. Então, os signos que têm o quente, eles tendem a se dar bem. Signos de fogo se dão bem com outros signos de fogo se dão bem com signos de ar. Relembrando, então fogo é Áries, Leão e Sagitário. Áries se dá bem com Áries se dá bem com Leão, Áries se dá bem com Sagitários. Mas todos esses signos de fogo também se dão bem com signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. E esses signos de fogo e de ar que têm a qualidade primitiva quente já não se dão tão bem com signos de água a princípio. E nem com signos de terra, tá? Por quê? Porque água e terra têm a qualidade fria. Porém, os signos que têm a qualidade fria se entendem bem entre si. Então, os signos de terra que são Touro, Virgem e Capricórnio se entendem entre si. E também se dão bem com signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, tá? O que define essa harmonia entre esses signos é que todos eles compartilham da qualidade primitiva fria. Agora, se levarmos em conta, né, as qualidades primitivas do seco e do úmido, nós conseguimos traçar outras relações,
né? Então, por exemplo, os signos de fogo, que são quente e seco, e os signos de terra, que são quente e secos, os dois têm o seco, tá? Então, os dois signos, tanto os signos de fogo quanto os de terra, são assertivos, são signos que têm uma ação prática na realidade, tá? Os signos de terra mais ainda, porque eles são frios e secos, então eles tendem a acumular bens materiais, eles tendem a ser direcionados para realizações concretas na vida, mas os signos de fogo também têm uma ação concreta na realidade e também são ambiciosos, mas a ambição do fogo tem uma diferença da ambição da terra. A ambição da terra quer acumular bens materiais, principalmente isso. Já a ambição do fogo é uma ambição por poder. Eles querem ter uma ação concreta na realidade através do poder. Já a umidade, tá? Ela é uma característica tanto dos signos de água quanto dos signos de ar, mas em ar é quente e úmido, em água é frio e úmido. A umidade dá adaptabilidade, dá flexibilidade, versatilidade, tanto para os signos de água quanto para os signos de ar. A umidade dá simpatia, tá? Tanto para um quanto para o outro, mas os signos de água são frios e úmidos. Então essa versatilidade, essa simpatia, ela tem um movimento de introspecção. Os signos de água são mais tímidos, são mais reservados. Os de terra também, porque tanto terra quanto água tem o frio, tá? A qualidade primitiva fria. Já os signos de ar, eles têm a umidade, essa flexibilidade, essa versatilidade, mas junto com a qualidade primitiva do quente. Então eles tendem a ser mais extrovertidos, eles socializam mais, né? Por isso mesmo tem muitos contatos, tem muitos amigos, tem muitas redes de contatos. Os signos de água têm menos rede de contato, têm menos amigos, mas os poucos que eles têm, eles buscam ser mais íntimos, né? Procuram ter um vínculo mais forte. Tanto os signos de ar quanto os signos de água são bem adaptáveis por conta da qualidade da umidade. Mas como os signos de água têm o frio e o úmido, tá? Essa coisa da absorção, os signos de água criam uma empatia muito grande com as pessoas, se colocam realmente no lugar das pessoas e praticamente sentem o que o outro sente. Já no caso dos signos de ar, esse envolvimento emocional é menor. Porém, não se pode dizer que os signos de ar sejam insensíveis, muito pelo contrário. Os signos de ar têm uma sensibilidade sim, por conta da umidade, mas o quente e úmido, ele favorece mais o plano intelectual, o plano mental, o plano da comunicação, tá? Então, normalmente os signos de ar, eles lidam muito bem com conceitos abstratos. Então é isso, tá? Nesse ponto aqui, eu fiz uma descrição básica dos 4 elementos da astrologia, fogo, terra, ar e água, ligando com a teoria das 4 qualidades primitivas da astrologia. Aqui vamos entender esse vídeo como um vídeo de introdução desses temas. Ao longo das próximas aulas eu vou voltando, vou aprofundando algumas relações dessas teorias. Mas o que eu espero que tenha ficado compreensível nesse momento, pelo menos, é que a teoria das qualidades primitivas da astrologia, o quente, o frio, o seco e o úmido, isso é que dá origem à teoria dos 4 elementos na astrologia, tá? E aí você tem um vocabulário simbólico. O que eu fiz aqui no vídeo foi passar alguns dos significados desse vocabulário simbólico para vocês irem formando, né, começando a formular uma lógica de pensar dentro da astrologia. Vejam que eu usei os materiais que eu sugeri no capítulo 2, tá? Nas próximas aulas eu vou estar sempre fazendo isso, indicando livros, páginas, para quem quiser fazer uso desses materiais. E se você gostou da aula, tá? Recomendo que você assine o canal Professor Adalberto Pessoa e acompanhe os vídeos novos. Eu sempre vou estar gravando os vídeos novos de vários temas na astrologia, inclusive aqui do curso de Astrologia EAD do professor Adalberto Pessoa. Espero vê-los nos próximos vídeos.
Muito obrigado pela audiência, um grande beijo e um grande abraço. Tchau!